Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Igreja Açores. Hoje vamos recordar os natais no Pico. Fique desse lado porque vamos conversar com Manuel Costa. Mas antes, a atualidade da Diocese açoriana. Aconteceu este sábado, no Centro Pastoral Pio XII, em Ponta Delgada, o encontro de professores de Educação Moral e Religiosa Católica. Para o professor Bento Aguiar, responsável pela disciplina na Diocese, o encontro serviu para desenhar as linhas a seguir nos próximos tempos. Foi um encontro marcado pela simplicidade, pela cordialidade, em que estiveram presentes palavras como a gratidão e o reconhecimento que nós, SEDAP e os professores de Educação Moral, têm para com o Secretariado Nacional, que tem rosto, são pessoas e têm nome. E então esteve connosco numa manhã muito agradável, marcada por esse ambiente de muita proximidade, o senhor diretor do SENEC, Dr. Fernando Moita, trouxe consigo também o professor António Cordeiro, que é o responsável nacional pela Educação Moral e Religiosa Católica, e o Dr. Dimas Pedrinho. Abordámos várias questões, nomeadamente os desafios que se colocam à disciplina num futuro próximo, sobretudo a questão da implementação dos manuais digitais, que está a acontecer por fases no todo nacional e também nos Açores, e o compromisso de apoio naquilo que nós precisarmos para que esse processo se concretize em pé de igualdade com as outras disciplinas. Depois o doutor Dimas Pedrinho aproveitou a oportunidade para, em clima de reflexão e também de debate e de partilha, abordar o enquadramento legal e geral da disciplina de Educação Moral. O nosso diretor diocesano, Padre Adriano Borges, também abordou questões relacionadas com as especificidades da Educação Moral nos Açores, nomeadamente a disciplina que funciona como alternativa à moral, a questão também dos manuais, os diálogos com a tutela em questões pontuais, nomeadamente sobre o concurso de professores. A reunião juntou praticamente todos os professores da disciplina em São Miguel e contou com outras ilhas virtualmente. Entendemos que era difícil por questões pessoais e também profissionais e até de alguma logística virem todos cá. Tiveram 30 professores, que corresponde a quase a totalidade dos professores de São Miguel, e conseguimos, com o contributo do nosso querido amigo e colega professor Padre José da Encarnação, que é o nosso expert nas tecnologias, conseguiu que a reunião fosse por videoconferência e tiveram a oportunidade dos colegas de outras ilhas, nomeadamente Terceira, São Jorge e Pico, que eu consegui verificar que também assistiram aos trabalhos. Na reunião ficou ainda vincada a vontade do serviço reunir com o novo bispo, Dom Armando, já em janeiro, para expor a realidade da Diocese e conhecer os seus projetos para a disciplina na região. A Cáritas da Ilha de São Miguel verificou um aumento do número de sem-abrigos na ilha e atribui esse crescimento ao surgimento de novas drogas sintéticas. Filipe Machado, diretor técnico da Cáritas da Ilha de São Miguel, garante que o trabalho é agora mais difícil. Tem sido muito difícil, o público já de si é um público difícil. Tem havido efetivamente um aumento do número de sem-abrigos nos últimos tempos, também fruto de uma outra problemática que está relacionada com as novas drogas, são chamadas no calão as drogas sintéticas, e que nos tem, quer a Cáritas, quer a todas as instituições que trabalham nesta área, tem criado alguns constrangimentos. Os utentes têm acesso a um centro de acolhimento que pretende dotá-los de ferramentas para a integração na sociedade um ano depois. A Cáritas Ilha de São Miguel tem uma Valência, que é um centro de acolhimento temporário para sem-abrigo, com a capacidade para 30 camas, dirigida a pessoas do sexo masculino até os 65 anos, e que durante um período de cerca de um ano estão acolhidas na Valência no sentido de obterem algumas competências a nível pessoal, familiar, doméstico, comunitário e por aí fora.
Para além desta valência, a Caritas também tem 2 residências comunitárias, portanto são 2 residências que se situam fora do perímetro do edifício da Caritas e que, digamos que são um passo mais avançado em termos da reabilitação dos utentes, ou seja, já se trabalha de uma forma mais efetiva, com outro acompanhamento, no sentido que, depois, mais tarde, esses utentes possam transitar para a comunidade. Além disso, a Caritas tem dois programas ocupacionais. Um deles é o programa intitulado Projeto Terra com Vida, permite aos utentes treinarem competências pré-profissionais na área da horticultura. Portanto, é um projeto que é financiado pela Direção Regional da Solidariedade Social e que tem tido muito sucesso. Além disso, também a Caritas, o ano passado, iniciou um projeto de ocupacional interno, ou seja, alguns dos utentes que estão acolhidos na nossa residência temporária são integrados em alguns dos serviços da própria instituição. O dia 20 de dezembro será um dia bem especial na instituição. À semelhança do ocorrido em 2020 e em 2021, com o envio de contentores para Cabo Verde e para São Tomé e Príncipe, a Caritas de Ilha de São Miguel este ano articulou com a Caritas da Guiné-Bissau com vista também à expedição de um contentor de 40 pés para, efetivamente, cobrir as carências daquele país africano de língua oficial portuguesa. E é neste sentido que a Caritas de Ilha de São Miguel, no dia 20 de dezembro, vai promover, digamos, um ato simbólico de encerramento das portas do referido contentor, com a presença dos seus utentes do Centro de Acolhimento Temporário, que referi há pouco, e com as crianças do seu Centro de Atividades de Tempos Livres, contando assim com uma simbiose entre públicos totalmente diferentes. Este ano, também pela primeira vez, vamos incorporar um coro na nossa Eucaristia de Natal. Portanto, a Eucaristia que decorrerá no dia 20 também, de dezembro, que juntará as crianças do ATL e os nossos utentes acolhidos no Centro de Acolhimento Temporário. E este coro é constituído por vários colaboradores, utentes e familiares de colaboradores. A Caritas São Miguel promoveu ainda este sábado uma iniciativa de recolha de brinquedos e livros para as crianças de famílias mais desfavorecidas. A iniciativa, que já tem alguns anos, é muito participada tanto pela comunidade como pelo tecido empresarial miquelense. Foi adiado devido ao mau tempo o segundo colóquio previsto para a passada sexta-feira com o tema Sociedade, Religião e Valores, novos desafios e diálogos culturais e ecuménicos. O painel inclui Eduardo Ferraz da Rosa, Alexandra Manes, Emanuel Félix, Júlio Rocha, Teresa Ribeiro, Diogo Vasconcelos e José Gomes. A iniciativa da paróquia de Santa Luzia, em Angra do Heroísmo, será reprogramada em data ainda a anunciar. O colóquio é uma das iniciativas no âmbito das festas em honra da padroeira, que mantém ainda outras iniciativas, como garante o pároco Padre Pedro Lima. Apesar de ontem e do mau tempo e de toda a previsão ser bastante adversa, tivemos que adiar o colóquio, mas é um tema sempre atual e, portanto, será sempre pertinente. O resto mantém-se a nível de festa. Hoje, a Eucaristia às 19 horas, uma vigília de oração. Amanhã teremos a Eucaristia domingo, o terceiro domingo do Advento, ao 12:15 e também às 19. E depois às 20 horas um concerto com a Filarmónica Espírito Santo da Casa do Povo de São Bartolomeu. No dia 12 de dezembro, que é segunda-feira, a Eucaristia às 19. E à semelhança do ano passado, a segunda mostra de cinema, a projeção de um filme que chama-se O Filho. Os realizadores são 2 irmãos, chamam-se Dardenne, que será no pequeno auditório do Centro Cultural de Angra, e que depois seguir-se-á uma pequena conversa moderada por João Félix e por Laura Brasil, que é realizadora, portanto, envolvida nesta área. E no dia da festa, dia 13, dia de Santa Luzia, teremos a missa às 9 da manhã, ao meio-dia, com a celebração do Sacramento da Santa Unção, e às 19, a Eucaristia solene será presidida pelo Padre Marcos Pirada, o pároco de São Mateus, e encerrará com a
atuação do coro Alegro. É um coro conhecido aqui na ilha, é um coro já diríamos sénior, mas muito interessante, alegre. É um coro que ensaia aqui numa das dependências da nossa paróquia. O sacerdote fala dos desafios de uma paróquia urbana, mas muito peculiar. É uma paróquia peculiar, citadina, mas também um pouco periférica, onde grande parte das pessoas não são naturais ou com raízes em Santa Luzia, mas vêm de outras paróquias, até de outras ilhas. E diríamos que é uma paróquia onde o sentido de comunidade não está tão acentuado, também pela sua proximidade com o centro de Angra. E é uma paróquia onde nós constatamos uma grande afluência de pessoas, não apenas de Santa Luzia, mas também de outras paróquias vizinhas, até mesmo a Praia da Vitória. Ou seja, é uma paróquia que nós diríamos acolhedora de todos aqueles que aqui vêm, pelo espaço, pela sua arquitetura moderna, onde se sentem acolhidos, pela sua simplicidade, pelo seu branco. Pensando bem, é uma arquitetura que nos pode acolher. E por outro lado também pelas horas das Eucaristias, às vezes sobretudo domingo à noite, onde pela pertinência de horas pode ajudar à celebração. O que faz com que, não havendo um grande sentido de comunidade, seja difícil realizar certas festividades, porque tudo isto só é possível com o empenho das pessoas. As festas em honra de Santa Luzia terminam na próxima terça-feira, dia 13 de dezembro, o dia da padroeira. O Coral de São José promove neste advento uma série de concertos pela ilha de São Miguel. O objetivo é descentralizar a cultura, diz Ricardo Botelho, diretor do Coral de São José. E realmente dezembro traz-nos uma agenda repleta, onde tentamos fazer nuances diferentes do nosso trabalho, desde logo apostar no que é a descentralização cultural, não nos radicarmos demasiado nos grandes centros ou nas zonas mais urbanas, neste caso de Ponta Delgada, da Ilha de São Miguel, onde normalmente trabalhamos, mas também chegar a outros pontos geográficos da ilha, com concertos em várias freguesias limítrofes. E é assim que nós preenchemos esta agenda de dezembro com concertos de Natal que já esteve na Lagoa, estivemos em São José, no centro de Ponta Delgada, e agora vamos até aos mosteiros, vamos ao Livramento, vamos às capelas. Portanto, descentralizar a cultura nessa missão de fruição de atividades culturais pelas nossas comunidades. Os espetáculos variam ligeiramente consoante a sua localização. Têm sempre a mesma essência. Não nos esquecemos que estamos a trabalhar no que é a nossa matriz artística, portanto, repertório erudito e repertório sacro, considerando que todos eles decorrem em espaços abertos ao culto, portanto, em igrejas católicas que acolhem estes projetos pelo facto de estarmos a celebrar e a evocar o Natal, portanto, que é um marco religioso muito acentuado na nossa comunidade e na tradição cultural das nossas gentes. Os programas, portanto, versam temas mais, digamos, clássicos, mais sacros, eruditos, e também vão até alguns dos tradicionais de Natal, sejam em língua portuguesa, ou em latim, ou até mesmo em inglês, para pontilharmos várias nuances musicais que aludam a essa temática e que transmitam a vibrante energia que o Natal tem. São concertos um pouco diferentes uns dos outros, pelas características do espaço, pelos intérpretes que estão connosco. Os concertos de Natal do Coral de São José acontecem ainda este domingo, dia 11 de dezembro, pelas 17 horas nos Mosteiros, a 17 de dezembro pelas 21 no Livramento e no dia 18 pelas 17 horas nas Capelas. Entre Vistas, com o Padre Teodoro Medeiros. Depois de, na última semana, esta rubrica ter homenageado Maurice e Katia Kraft, hoje o comentário incide sobre um outro filme, desta vez intitulado The Fire Within, O Fogo Interior, e que homenageia precisamente o mesmo casal. Qual a razão desta relativa repetição? O motivo é simples. The Fire Within tem como realizador Werner Herzog. Esse mesmo, o poeta dos documentários, o homem que filma para subverter a realidade em vez de a reproduzir. O filme de Herzog inicia-se contudo bastante linear,
seguindo uma linha lógica e didática aconselhável para um documentário normal. A música é mais solene, é certo, o Requiem de Verdi e outros, ou a música vocal étnica em destaque. Mas a pergunta vai surgindo: será este o documentário em que o realizador perdeu a mão? As suspeitas são infundadas. Herzog, a partir de certa altura, concentra-se no tipo de detalhes que constroem o seu universo. São os resultados insólitos dos vulcões, as peripécias que o casal de vulcanólogos teve de enfrentar. Encontramos então aqui imagens de cavalos que se afundam na lama, carros a rodar no mar de pedra. E na última meia hora do filme, a plena força das erupções. A plasticidade e a personalidade da lava, como se de gigantes que mudam de forma se tratasse. The Fire Within é ainda mais bem conseguido que Fire of Love, até porque o fogo que consumiu os Kraft não veio do interior da Terra, estava dentro deles. Bom visionamento, boa semana e um santo domingo para todos. E o nosso convidado desta edição do Igreja Açores é Manuel Costa, ele que é diretor do Museu do Pico e um contador de histórias inesquecível. Obrigada, antes de mais, por estar connosco. O tema desta entrevista é o Natal, são as histórias, os protagonistas, as pessoas e o Natal de outros tempos. É nisto que nos vamos focar nesta edição do programa Igreja Açores, o programa da Diocese de Angra. Começamos com aquela pergunta que é um bocadinho clichê. Como é que eram os natais da sua infância, Manuel Costa? É uma pergunta gira. Assim, é mesmo isso que eu vou dizer, Tatiana, porque eu não vou falar daquilo que não vivi e daquilo que não estudei, e isso também não me parece ser o que interessa. O que interessa é uma viagem impressiva, uma viagem pessoalizada e personalizada sobre o Natal que cada um de nós, neste caso, que eu fui capaz de viver nos anos 60. Eu nasci em 1960 e, portanto, vivi os primeiros Natais na década de 60. Estamos a falar de um Pico profundamente rural, muito diferente do Pico que é agora. Eu nasci na freguesia das Ribeiras, portanto, sou filho de gente da terra e do mar. A minha mãe era uma mulher ligada mais à terra, o meu pai era um profissional, era um marítimo, era um pescador profissional, um homem do mar, portanto eu sou filho dessa síntese, dessa simbiose que o Pico também acaba por definir muito bem, que é essa ambivalência terra-mar. E portanto o Natal da minha casa não diferia muito dos Natais da minha vizinhança, daquilo que eu sei, daquilo que me lembro, porque éramos todos basicamente pessoas da mesma condição. Acredito que houvesse 2 ou 3 casas na freguesia que, por questões de condição social, gente mais abastada, mais endinheirada, que pudesse ter acesso a outras coisas, a outra liturgia ou a outra esse tipo de celebração que nós, pessoas mais modestas, socialmente não tínhamos. Mas, portanto, aquilo que eu penso é que a maioria dos natais eram mais ou menos iguais na freguesia, daquilo que eu conheço e daquilo que me lembro. O Natal do meu tempo, eu que até transformei-me num homem, não digo agnóstico, mas nem digo sequer anticlerical, mas um homem às vezes um pouco afastado da prática. Eu sou um homem religioso e sou um homem cristão, mas até um pouco afastado da prática religiosa, do ritual, diria assim, religioso. Mas nessa altura da minha infância e da minha meninice, de facto o Natal era uma época, para mim, única. Agora é uma época festiva, é uma época, digamos, altamente massificada. Nós somos bombardeados com imagens todo o dia, pela rádio, pela música, pelas televisões, pelas redes sociais, pelas plataformas. Portanto, temos um Natal altamente comercializado, massificado, negocial, muito espetacular. O nosso era um Natal muito sóbrio, um Natal vernacular, um Natal austero, seco, nu, duro, mas doce.
como no fundo éramos naquele tempo e como nós vivíamos naquele tempo. Eu não sou nada saudosista, eu nunca faço esse exercício de olhar para trás e dizer que o meu tempo foi bom, não. O meu tempo foi o tempo que foi eu e as minhas circunstâncias. Eu vivi no Estado Novo e, portanto, não tenho boas recordações do Estado Novo. Eu já tinha 14 anos quando se deu o 25 de Abril e, portanto, eu vivi num período histórico de grande pobreza, de grande miséria, de grande conservadorismo, de grande obscurantismo, de grande obediência cega e de prepotência e autocracia da família, da igreja, do professor. No fundo, esse tempo eu não sinto saudades desse tempo fascista, desse tempo que eu diria onde as liberdades não existiam, pura e simplesmente. Mas obviamente que fui feliz. Também não posso dizer que não estou a fazer a idolatria, não faço a idolatria nostálgica e romântica do passado, mas também não nego que fui feliz. Mesmo nessas condições, ignorando completamente o sistema político em que vivia, porque nós não estávamos politizados e, portanto, não sabíamos que regime político em que vivíamos, não tínhamos consciência do que é que nos rodeava, que sistema político vigorava em Lisboa, se havia informadores da PIDE, se havia polícia política, se havia PIDE, se havia tortura, se havia prisão, se havia morte, se havia deportação, se havia... A gente não tinha consciência disso. Vivíamos numa espécie de vitrine, numa espécie de uma bolha cultural e civilizacional, ideológica e política, e portanto éramos felizes, como são felizes todas as crianças que têm saúde, porque só ter saúde e ser criança, nós éramos felizes. E o nosso Natal, o meu Natal era um Natal muito feliz. Era um Natal, Tatiana, primeiro, profundamente religioso. Era um Natal da família, era um Natal que eu diria que tinha duas grandes âncoras. A Igreja Católica, uma espécie de época profundamente cristã, de grande liturgia cristológica, ou seja, o nascimento de Cristo, Jesus, o menino Jesus, Nossa Senhora, os Reis Magos, toda essa iconografia do nascimento de Jesus. Isso era uma história, era uma narrativa que nos apaixonava. Mas essa narrativa era feita na Igreja. Portanto, a Igreja era o epicentro. As igrejas, edifícios, eram o epicentro do Natal. E nós amávamos profundamente a Igreja. E adorávamos estar na Igreja nesse período e nesses dias. A Igreja tinha luz. Eu sou de um tempo que não havia luz elétrica, só havia a luz das candeias de azeite de baleia, ainda o resto, depois dos candeeiros de petróleo, e portanto, e das velas, e portanto a luz elétrica existia só entre as 6, 7 horas da noite e até às 11, meia-noite, apagava a luz. Durante a noite já não havia luz, dava-se um sinal e as pessoas preparavam-se, lavavam-se e deitavam-se, e portanto a luz da Igreja, a árvore, a criptoméria que a Igreja tinha grande, iluminada com bolas e com luzes que nós não tínhamos em casa, nem bolas, nem luzes, porque a eletricidade era muito pouca, era só uma lâmpada que acendia por quarto, não se podia ter 2, 3 quartos acesos ao mesmo tempo. Vou falar da minha freguesia, da minha experiência. Nós tínhamos luzes, nós tínhamos lâmpadas em todos os quartos, mas não era suposto que tivéssemos as luzes todas acesas, porque isso depois o gerador não aguentava. E, portanto, aquela luz da Igreja, os grandes candeeiros todos acesos, uma luz forte, intensa, o cheiro a mirra, o cheiro a incenso, os perfumes das pessoas, dos sabonetes que se lavavam nesse dia, as cabeças brancas lavadas. A minha freguesia era uma freguesia muito asseada, foi sempre muito asseada. Homens do mar que depois se barbeavam, que se lavavam, com aqueles cabelos sedosos a brilhar, homens duros, mulheres da terra, mas que naqueles dias apareciam na Igreja Católica, nas igrejas, como pessoas que
que não pareciam ser pessoas da terra e do mar. Eu lembro-me disso. A capela, eu fiz parte da capela, cantei nas capelas, toquei na capela, o meu pai tocou na capela, o meu irmão tocou na capela. Portanto, tudo isso são saudades doces que eu tenho. Portanto, a igreja era o epicentro. Tudo se passava na igreja. E o Natal era uma coisa esperada com uma ansiedade louca. Mas não era uma ansiedade que vinha de fora para dentro. Era uma ansiedade que a gente ia contando os dias até que chegasse aqueles dias mágicos, aqueles dias fascinantes. Era um fascínio. Havia um misto de ansiedade e de sedução. Um misto de fascínio e de atração por este tempo, que era um tempo de profunda alegria, de partilha das famílias, de encontro e de reencontro entre as pessoas. E depois da Missa do Galo, que era sempre à meia-noite, agora é que muda de horas, consoante os padres, porque há poucos padres, na altura havia muitos padres, a Missa do Galo era impreterivelmente à meia-noite. E, portanto, aquela alegria de ir à Missa do Galo. A igreja era uma sala de espetáculos. Era uma autêntica sala de teatro. Tudo o que se passava ali era um espetáculo fascinante, que tomava conta de nós, que nos fascinava e nos inebriava a alma e os sentidos, porque havia música, havia luz, havia gente, havia histórias, narrativas do menino Jesus e de Deus e de Cristo. Portanto, tudo isso era uma coisa mágica. Presépios vivos. Presépios vivos quase sempre também. Sim. Portanto, a igreja, eu diria que a igreja era o grande motor do meu Natal, nas Ribeiras do Pico. Depois nós voltávamos para casa. Para casa não havia árvore de Natal. Pouca gente fazia árvore de Natal nos anos 60, na minha freguesia piscatória, no lugar de Santa Cruz das Ribeiras. As pessoas tinham os pratinhos de trigo que germinava sempre à frente do oratório ou num sítio, num nicho importante, perto dos seus presépios, fazia-se sempre um presépiozinho, com as leivas que se ia buscar ao mato, com as pedras e as figurinhas típicas, presépios muito singelos, muito simples, mas que davam essa carga iconográfica do Natal. E depois de chegar à casa da Missa do Galo, a consoada que na minha terra não era nem peru, nem era bacalhau, porque o bacalhau não existia, pelo menos aqui no Pico, era muito pouco, ou quase nenhum. Nos anos 60 talvez fosse de algumas casas, com certeza que seria. Mas, por exemplo, o meu Natal era a carne de vaca, a molha de carne, a caçoila, a carne, que é, no fundo, um pouco... nós só comíamos carne, Tatiana, 2, 3 vezes por ano, no Espírito Santo e no Natal. O resto era carne de porco e carne de galinha. Tínhamos sempre galinhas, muitas galinhas. E era peixe. Casa dos pescadores era muito peixe. Nós éramos criados só à base do peixe. Peixe. Queijo e leite e depois a carne de galinha. E o porco. Mas era um porco só o ano todo e era salgado, tinha que se condutar o porco ao longo do ano. Mas essa molha de carne, essa caçoila que nesse dia era abundante, era um tacho enorme. E nós comíamos a caçoila, a molha de carne, com pão branco. Pão branco é pão de trigo. Comia-se os outros pratos ao longo do ano com bolo de milho e pão de milho, pão de 2 farinhas. Mas no dia de Natal, vinha das Lajes do Pico, na caminhoneta da carreira, sacos de pão, porque tinha que se comer a molha, tinha que se ensopar a molha do colo do prato, com pão branco, que a gente carregava no pão, ele enchia de molho e depois nós metíamos na boca esse pedaço de pão. Era uma coisa, ainda tenho na boca e na memória e na cabeça e na saudade esse cheiro da molha de carne que invadia a casa. E, portanto, não havia basicamente presentes ou ofertas. Ou seja, a minha mãe tinha sempre, nós éramos 2 filhos, para eles nunca havia nada, eles não tinham nada, nem o meu pai nem a minha mãe se ofereciam nada um ao outro,
na casa dos pescadores, a maior parte das vezes era sempre assim, ofereciam os filhos. Era sempre uma corneta, um trompete, uma coisa de fazer música, porque o meu pai era um homem da música, nós éramos uma casa de músicos, havia muita alegria, tocava-se muito no Natal. Meu pai, viola da terra, à moda da terceira, porque o meu pai tinha estado 2 anos no tempo da guerra na terceira sem vir ao pico, 2 anos consecutivos. Ele amava a terceira, ele adorava a terceira, era a sua ilha icónica, a sua ilha de referência, onde ele dizia, para pena de minha mãe, o sítio onde tinha sido mais feliz. Tinha 20 anos e, portanto, era jovem, jeitozinho, e, portanto, andava nos bodes, andava naquelas matanças de porcos, andava nas festas, e era convidado, porque tocava viola da terra, aprendeu a tocar a viola de cheirense, que é uma viola diferente da viola do pico, uma viola ponteada, e, portanto, o meu pai tocava muito bem viola, e portanto, a viola do meu pai, eu já acompanhar, nessa altura ainda não acompanhava, ouvia-o tocar e cantávamos. O meu irmão já tocava clarinete e saxofone. Portanto, era a família que depois juntavam-se alguns outros elementos, os meus avós, os meus primos ou os meus tios, e portanto, a música na minha casa, porque nós é que tínhamos a música. O resto da família ninguém tinha música. A nossa casa era uma casa de música. A animação estava aí. A animação estava aí. E, portanto, o meu Natal é isto. É um Natal muito, muito duro. Agora, comparando com este Natal que se tem hoje, que os meus filhos tiveram, e que eu vejo hoje, esse Natal, era um Natal cru, era um Natal nu, em carne viva, duro. Duro como dura era a nossa vida, e como dura era a vida dos nossos pais e dos nossos avós, numa luta tenaz pela sobrevivência, pela simples sobrevivência. Pouco mais do que isso. E depois o Natal irradiava-nos uma alegria imensa, porque era um momento de luz, não era só a luz interior, a luz espiritual, uma luz tipo quase ontológica e filosófica, que vinha da religiosidade, de Deus, da espiritualidade, mas também a própria luz da igreja, a luz da grande árvore de Natal que a igreja tinha, e todo aquele ritual espetacular que a gente na igreja consolava-se. A igreja não era um espaço repressor. Naqueles dias, não era um espaço de intimidação, não era um espaço de clausura, não era um espaço de fechamento ou de dúvida existencial. A igreja era uma casa de espetáculos, era um lugar espetacular onde a gente vivia o que não tínhamos fora de portas, o que não conseguíamos ter fora das nossas casas. É a minha impressão do Natal. Sinto hoje a saudade do meu pai e da minha mãe, desses natais, porque havia muito amor. Havia dureza, havia fartura de peixe, nesse dia havia fartura de carne e um odor, um perfume fantástico de especiarias no molho da carne de vaca. Era uma coisa proibitiva, pouca carne de vaca se consumia, e hoje sinto saudades desses perfumes que o tempo, não digo que levou, porque eu consigo reinventá-los na minha casa, eu ainda como esses pratos hoje em dia na minha casa, não posso passar sem a caçoila ou sem a molha de carne, porque é um prato que tem a ver comigo. Quando eu como esse prato hoje, eu tenho os meus pais novamente comigo, como se tivesse os meus pais à mesa comigo. É o prato que sabe a Natal, para si. É o prato que sabe a Natal. Gosto muito de bacalhau, obviamente que gosto, posso comer um pedacinho de peru, mas a molha de carne traz-me completamente o tempo inteiro para dentro de mim. Devolve-me a casa dos meus pais, devolve-me o berço, devolve-me uma espécie de líquido amniótico, como se eu voltasse de novo para o útero da minha mãe. Havia mais espaço para o Deus menino na vida das pessoas nessa altura? Ou continua a achar que há, mas que agora os rituais mudaram, as tradições mudaram, mas ele continua presente? Qual é a sua perspectiva em relação a isto? A minha perspectiva, Tatiana, é esta. Daquilo que eu posso falar como pai, que tenho 2 filhos, e tenho sobrinhos,
e tenho, portanto, uma família que já, e tenho muitos primos, daquilo que eles me dizem, daquilo que eu colho, daquilo que eu observo, daquilo que eu vejo, daquilo que eu sinto, do que vejo, claro que há uma iconografia que suporta o gesto humano, que ainda é uma iconografia do menino. Mas essa iconografia do menino, eu, que sou um homem dos museus, ou que trabalho nos museus há muitos anos, cheira-me um bocadinho a vitrine, cheira-me um bocadinho a musealização, como se tivéssemos musealizado o tempo e museografado o gesto. Eu sinto que falta no Natal de hoje a solidariedade e a fraternidade. A generosidade talvez exista, mas acho que o artificialismo, a força da comunicação e da mediatização da imagem, a comercialização de Deus, diria assim. Deus transformado em centro comercial. Essa transformação, claro que a iconografia está lá, mas a iconografia está lá com outros propósitos. Eu não lhe vejo, na maioria dos casos, os velhos propósitos e os propósitos antigos. Não estou a dizer com isto que isso é bom ou que isso é mau. Não estou a julgar. Eu estou a dizer é que nesse tempo, estou a falar de meio século atrás, ou um pouco mais até, estou a falar de meio século atrás, no Pico, nas ribeiras do Pico, no lugar de Santa Cruz, esse gesto antropológico, essa humanidade que o Natal nos trazia para a mesa da humanidade, para a mesa da fé, para a mesa da crença, para a mesa do amor, para a mesa do sonho e da utopia, da imaginação, porque tudo isso fazia parte dos nossos natais. Isso era um processo verdadeiro e um processo sincero, genuíno. E eu sinto que hoje o processo existe, mas está ao serviço de uma estratégia comercial, de uma estratégia de venda, de marketing. E, portanto, eu penso que o Natal, porque estamos a falar de uma festa religiosa, estamos a falar de uma manifestação de interioridade, de espiritualidade, de fé. A gente não pode perder isto de vista, senão então banalizamos tudo. Nós temos que olhar para isto, do meu ponto de vista, nesta perspectiva. Há festas, quando eu vou a um concerto, é um concerto. É um processo cultural. Eu vou ou não vou a um concerto? Divirto-me ou não? Se é diferente do que fazia, do que as pessoas faziam há 50 anos, isso é uma coisa que não é muito importante para mim. As pessoas continuam a ter prazer em se sentar numa cadeira e assistirem num auditório ou numa sala de espetáculos a um grande concerto. Isso não será muito diferente do que acontecia há meio século, há um século, há 2 séculos ou há 3 séculos. O que eu estou a dizer é que nós estamos perante uma manifestação de religiosidade profunda. E se nós, digamos, expurgarmos deste gesto cultural, que é um gesto civilizacional, mas é um gesto cultural, é um gesto patrimonial. Ora, se nós expurgarmos desse gesto cultural a sinceridade e a verdade, fica museu. É como se nós musealizássemos a fé, como se nós musealizássemos a crença, a espiritualidade. Ora, eu não sei se isso é o verdadeiro Natal. O Natal tem uma carga, tem uma mensagem, tem Cristo dentro, para quem acredita. Para quem não acredita, isto não interessa nada, senão o outro lado. Mas para quem acredita e quem tem fé, obviamente que se nós transformarmos o Natal num mero ritual de gestos comerciais e se o secarmos completamente da espiritualidade, da interioridade religiosa, ele é apenas um gesto mecânico. E eu penso que os natais do século XXI, destes natais, como eu vejo os meus filhos viverem e vejo as pessoas novas, não estou a fazer críticas,
Cada pessoa vive o seu tempo em função das suas circunstâncias e do seu contexto político, ideológico, religioso, filosófico. Sempre foi assim, sempre assim será. Agora, eu sinto que o Natal, para mim, perdeu essa eu não digo originalidade, eu digo essa pureza, essa sinceridade, essa verdade. Eu não digo que não haja sinceridade, há de haver sinceridade, claro que há. Há de haver gestos sinceros, verdadeiros, íntimos, que vêm de dentro das pessoas, sem dúvida. Mas eu noto uma grande espetacularidade que não corresponde a essa dimensão pura e sincera do meu Natal, do Natal de sonho, do Natal fascinante que nos enchia, porque eu sinto as pessoas rapidamente cansadas. A grande diferença é que é tal o marketing, é tal a publicidade, é tal a vertigem, é tal a voragem de imagens e de apelos ao comércio e ao consumo, que eu sinto que as pessoas, passados poucos minutos ou poucas horas, as pessoas já não se interessam por nada daquilo, por nada do que estão a fazer, nem até por aquilo que estão a viver. Ou seja, rapidamente se vão embora, rapidamente vão ver uma coisa na televisão, rapidamente vão ver uma coisa, um programa qualquer, um jogo de futebol ou um programa ou uma coisa qualquer. E, portanto, o Natal é uma coisa que se assinala no calendário, mas que perdeu a fundura. Do meu ponto de vista, perdeu a espessura, a fundura e a espessura ontológica e espiritual que teve durante séculos ou milénios. Manuel Costa, estamos mesmo no final da nossa conversa e peço-lhe que seja muito sucinto nesta que será a última questão. Este ano temos um Natal bastante diferente, depois de uma pandemia que nos afastou fisicamente, que roubou o essencial do Natal, que é estarmos juntos. Depois, agora, durante uma guerra que também nos vai isolando cada vez mais, tanto em termos emocionais como em termos coletivos e em termos de país, em termos de Europa. Como é que gostaria que os açorianos vivessem estes que não são propriamente tempos muito fáceis? É verdade, não são fáceis. Eu apelava a isto, que as pessoas se aproximassem, agora que se podem aproximar mais, e que foram privadas desse encontro, dessa proximidade física, dessa festa, da festa, estar juntos e estar em festa, amar-se uns aos outros, ser amigos, abraçar, dar um beijo, dar um abraço, estar juntos e ser fraternos, ser generosos, sem complexos, não excluindo ninguém, nem as diferenças, porque o Natal implica muita diferença e muitas diferenças. Aceitar, tolerar, respeitar os outros, perdoar, ter compaixão pelos mais fracos, pelas pessoas que estão em pior condição. Eu acho que o melhor Natal que podíamos fazer depois da pandemia era um grande Natal de amor. Manuel Costa, muito obrigada por ter estado connosco neste Igreja Açores. É de facto o Natal que se espera que seja sobretudo de amor, porque, como se diz constantemente, o melhor presente é de facto estar presente. Obrigada a si por ter nos dado o presente de estar presente neste programa. Muito obrigada por ter estado no Igreja Açores. É sempre um prazer conversar consigo. Muito obrigado. E o programa regressa na próxima semana com mais atualidade da Diocese de Angra e com mais um convidado especial. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.